tendo dinheiro, investe. Tem a opção de não pagar IOF. Tem a opção de pegar só parte do dinheiro e conseguir fazer trava, certo? Exato. Se tiver aplicação, a aplicação fica rendendo e mesmo assim só pega parte da aplicação para já travar o câmbio. Então, por isso que eu estava entendendo certo. São várias ferramentas acopladas que estão dando vantagens financeiras para o importador. Então, eu não gosto de pagar imposto. Quando a gente apresenta para o cliente uma solução que, de fato, não tem o pagamento de imposto, isso gera um brilho nos olhos ali do cliente. Comemoração. Existe. Tipo, exato. Primeiro é a surpresa. E a grande questão é que, de fato, no curto prazo, a compromissada, ela é um investimento que ela não tem a incidência do IOF, que é o mesmo imposto que incide nos demais ativos que geralmente as empresas fazem aplicação de curto prazo. Quando a gente olha para o financeiro, nas pequenas e médias empresas prevalece a confiança. E aí, quando você tem profissionais que estão ali naquele local, num primeiro momento, por confiança dos donos e dos sócios, é importante que eles busquem assessorias que possam auxiliá-los e entregar produtos e soluções mais interessantes. Esse é o nosso papel. Sim. A gente está aqui justamente para poder ajudar os gerentes, coordenadores, diretores financeiros a rentabilizar mais os seus caixas, a ter mais previsibilidade, a deixar de fato o caixa da companhia mais saudável. Acho que é muito disso. E aí, quando você fala de empresa de comércio exterior, importação e exportação, a máxima que o mercado diz é que o dólar é o calcanhar de Aquiles de todo economista, né? Ninguém a gente adivinha. não tem previsibilidade do dólar. Todo mundo quer, mas ninguém consegue. Não tem. É muita né? variável, né? Estamos aqui no Importando com Lu, canal 100% dedicado à importação e com uma visita super ilustre e muito, muito importante para quem importa, porque vai falar de um assunto que é do interesse de todos vocês, que é investimento. A gente vai focar principalmente nisso, falar um pouco de câmbio, mas também muito de investimento. Então, fica aqui com a gente, que o nosso convidado agora vai se apresentar, que é o Túlio, da BIT XP. Túlio, se apresente, por favor. Obrigado, Lu. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje podendo conversar com você e com todo o público. Eu tenho 12 anos de BIT, né? São 12 anos dedicados ao mercado de câmbio e ao comércio exterior, principalmente, que é o que a gente mais... São os tipos de clientes que a gente mais atende lá dentro da BIT. E há pouco mais de 1 ano e meio a gente fez um movimento disruptivo dentro do mercado. A gente pegou uma corretora de câmbio de 32 anos, que era a BIT, líder de mercado, e fez uma união com a XP Investimentos, que também é uma das maiores empresas do país no seu segmento. A ideia é a gente poder atender os nossos clientes de forma mais completa, atendimento 360, e não mais só limitado às operações de câmbio. A gente entende que dá para ser muito mais estratégico e muito mais eficiente unindo as operações de câmbio, a gestão de caixa e algumas outras questões que as empresas ainda precisam ter um pouquinho mais de cuidado para poder ter, de fato, uma excelência ali no controle dos negócios e também, enfim, conseguir de alguma forma gerar mais receita financeira, conseguir ter diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes. Eu acho esse ponto que você tocou, Túlio, muito importante, porque eu tenho clientes na área de desembaraço aduaneiro, né? Eu sou também despachante aduaneira, e que mudou o jogo completamente quando eles investiram aquele dinheiro que eles iam usar para pagar pela importação. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar já disso. O que é possível o importador que está chegando hoje, que está iniciando nesse mundo da importação, o que é possível ele fazer com o dinheiro dele, que ao mesmo tempo ele vai pagar pela importação, fazer tudo no prazo que o fornecedor precisa para receber esse dinheiro e tudo de forma legal, mas como que ele ainda faz para ter algum ganho financeiro? O que você sugere? Legal.
Hoje a gente tem no Brasil uma taxa Selic de 14,75 ao ano, né? Isso é muito alto. Então, deixar dinheiro na mesa é algo incabível, não dá mais hoje. E a gente vê que o mercado brasileiro, o mercado de investimentos no Brasil, ele evoluiu muito na pessoa física, né? Então a gente tem ali a própria XP sendo uma liderança desse movimento. Inovadora, pioneira. Democratizando de fato o acesso ao investimento para a pessoa física. Mas quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente ainda tem um oceano muito grande, tá? A gente vê as empresas grandes, as corporate, large corporate, hoje elas se preocupam muito com a gestão do caixa dessas empresas. Mas as empresas ali de segmentos middle e pequenas e médias empresas ainda não possuem tanta robustez de como que lidam com o investimento do caixa. Sim. Né? E hoje eu particularmente entendo que caixa de empresa a gente tem em 3 grandes gavetas. Investimento de curto prazo, médio e longo prazo. A gente tem que pensar em empresa, gestão de caixa de empresa dessa forma. E hoje, talvez a forma mais básica de olhar para o fluxo de caixa, e a que é menos utilizada, é justamente a de curto prazo. A gente ainda tem uma baixa apresentação de produtos que são bons produtos para investimento de curto prazo para empresas, ainda são produtos muito desconhecidos do público. Então, isso é um pouquinho do que a gente está querendo fazer. A gente está querendo manter o atendimento das operações de câmbio dos nossos clientes, mas fazer com que eles também consigam investir o caixa deles e gerar mais retorno, mais receita financeira, e obviamente isso vai melhorando a saúde financeira da empresa como um todo, né? Nossa, que maravilha que dá para fazer então. Realmente eu vi alguns casos, não participo ativamente, mas eu vi, digamos assim, clientes muito felizes com a solução que a BIT-XP arrumou para eles. E por que você acha... Primeiro assim, esse curto prazo seria o quê? Quantos dias? Legal. Tem um investimento que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, que é a compromissada. A compromissada é um investimento de renda fixa, e o nome já diz o que acontece, né? A XP tem o compromisso de recompra daquele ativo. Então, ele é um investimento que você tem a previsibilidade de quanto que você vai, de fato, ter de rendimento naquela aplicação, e você tem o compromisso de recompra da XP, ou seja, o valor que você entende que vai ser aplicado e entende que vai render, ele de fato é o que acontece, é o que rende. Não tem surpresa, não tem risco, não tem volatilidade. Então, totalmente previsível. Totalmente previsível, e ele é justamente um produto para o curto prazo. Né? Dentro de investimentos, a gente não diz que tem produtos melhores do que outros, mas tem produtos que mais se adaptam à necessidade e ao momento de cada cliente. O principal diferencial desse produto é em relação ao IOF, imposto. E aí uma coisa que acho que é um mantra, né? Ou quase que é uma máxima no Brasil, assim, eu não gosto de pagar imposto. A gente tem que pagar, mas eu não gosto, acredito que você também não gosta. Conheceu alguém que gosta? Eu acho que não. Ainda não conheço. Ainda não conheço ninguém. E olha que a gente só fala imposto, que é imposto para tudo quanto é lado. É na importação, é no mercado nacional, nossa. Exato. Então, eu não gosto de pagar imposto. Quando a gente apresenta para o cliente uma solução que, de fato, não tem o pagamento de imposto, isso gera um brilho nos olhos ali do cliente. Comemoração. Existe. Tipo, exato. Primeiro é a surpresa. E a grande questão é que, de fato, no curto prazo, a compromissada, ela é um investimento que ela não tem a incidência do IOF, que é o mesmo imposto que incide nos demais ativos que geralmente as empresas fazem aplicação de curto prazo. Então, o grande diferencial é que você tem liquidez, você tem previsibilidade de receita e você não tem a incidência do IOF decressivo dentro dos primeiros 30 dias, que é o que acontece, por exemplo, nos CDBs e nos fundos de renda fixa. Então, por conta dessa diferenciação, você acaba conseguindo, no dinheiro de curto prazo, ter uma rentabilidade muito superior. Principalmente pelo fato do que boa parte dessa rentabilidade não se vai
em pagamento de imposto, o que não acontece com os outros produtos. Então, não quer dizer que ela é melhor, mas para o dinheiro de curto prazo, e a gente está falando aqui mais ou menos até uns 15 a 20 dias úteis, basicamente um mês, ela acaba sendo muito mais eficiente do que um CDB ou um fundo de renda fixa, tá? Justamente porque não tem a incidência do IOF, que é algo que prejudica bastante o rendimento dessas outras aplicações quando a gente está falando de prazos curtos. Quando a gente está falando de prazos mais longos, não, né? E aí por isso que eu separei em gavetas, por isso que eu gosto dessa forma de pensar. O dinheiro que a empresa tem para gastar dentro dos 20 dias úteis, sem dúvida nenhuma, a melhor aplicação hoje que a gente tem no mercado é a compromissada. Mas eu tenho um dinheiro que eu consigo segurar um pouco mais do que 20 dias úteis. Aí a gente senta, desenha uma estratégia e vê de fato qual que é o melhor investimento que se aplica para o seu caixa. A gente tem empresas que têm fluxo de caixa positivo, empresas que não estão nesse momento. Então, de fato, o importante é entender mais como que funciona o dia a dia das finanças daquela empresa para a gente poder apresentar os produtos que mais se adequam. Mas uma máxima é, de curto prazo, a compromissada é um investimento que já tem tudo para dar certo. Não é imbatível. Imbatível. Mas tem um valor mínimo para ela acontecer? Hoje a gente não tem valor mínimo nem para pessoa física e nem para jurídica. Isso é importante também. É um investimento que também hoje a XP disponibiliza para as pessoas físicas também. Então eu faço um pequeno exemplo, uma brincadeira, mas que acho que faz sentido e facilita o entendimento. Imagina que o meu salário pinga no dia 20 e o meu cartão de crédito, as minhas contas, elas só pingam ali no dia 5 do mês seguinte. Esse intervalo, o que eu faço com esse dinheiro? Eu deixo ele parado em conta? Naquelas continhas remuneradas? Ou eu aplico num investimento automático do banco? Se a gente olhar isso e comparar com a compromissada, a gente está falando que tem muito dinheiro na mesa que não está sendo bem aplicado. Sim. Né? Que é o seu dinheiro, é o seu rendimento, que na verdade quem está ficando com a maior parte do rendimento não é você. Então, por isso a importância de ter uma assessoria, ter alguém que olhe ali e possa te orientar de qual que é a melhor forma para você poder aplicar o seu caixa, aplicar o seu investimento pessoal, por aí vai. Então, para você que é importador por CPF, ou seja, está naquela regra dos artesãos, dos artistas, que são as exceções, também podem usar esse tipo de solução dentro da importação. E quem não é importador, também, CPF normal, mas só estou deixando claro porque o pessoal aqui gosta de saber tudo que tem relação com a importação. Legal. Gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal para novos vídeos e salva esse episódio para ver mais tarde. Túlio, você falou duas coisas muito interessantes, que quem fecha com a corretora BIT-XP já tem embutido nesse fechamento consultoria para entender qual é o melhor modelo de negócio para a empresa de forma customizada. Então, vocês vão escutar um assessor, não seria, né? Perfeito. Isso. Um assessor de câmbio e investimentos, porque passa pelo câmbio também. Exato. Vai entender qual é a realidade da empresa e como que ela qual o melhor produto para ela escolher. Então, isso já é um facilitador enorme. E essa consultoria é sem custo? Essa consultoria já está dentro da nossa prestação de serviço. Né? Então, assim, qual foi o nosso principal trabalho nesse 1 ano e meio que a gente está com a XP? Trazer todos os clientes que já confiavam e já faziam as suas operações com a BIT Corretora para dentro do ecossistema BIT-XP. Então, a gente vem trazendo todos esses clientes e aí o passo seguinte é justamente poder oferecer outras soluções financeiras para esses clientes, porque de fato eles já consomem isso. Eles só não consumiam com a BIT, primeiro porque eu não poderia ofertar. Uhum. Agora, a partir do momento em que eu estou dentro do Banco XP e a gente tem as soluções, toda a confiança que ele já tinha nas operações com a BIT, agora a gente tem já áreas pré-definidas e profissionais especialistas nas demais soluções para poder apresentar para esses clientes. Então, foi bom que vocês ainda focam no que vocês
são experts e ainda pegam, digamos assim, as vantagens competitivas que a XP possa ter. Ela é um grande complemento. Um complemento. É um casamento que os dois agregando valor, né? Total ganha-ganha. O que eu mais brinco lá dentro da companhia, quando eu estou falando isso com a turma e quando tem pessoas novas, é que assim, a BIT sempre teve os pilotos, que são os experts, são as pessoas que estão ali no dia a dia para atender o cliente com excelência e com a cultura que a gente entende que é algo que precisa ser o foco total no cliente. Faltavam algumas ferramentas, né? Então a gente tinha o piloto, faltava o carro. Faltava o carro, e agora Ferrari. A gente tem a Ferrari, exato. Agora tem então a Ferrari. os pilotos estão com a gente há 15, 20, 30 anos. E agora eu tenho uma máquina que de fato consegue entregar tudo que eles podiam 360, como você ofertar disse. De forma 360. Então, seja para a pessoa física, para os sócios, seja para a gestão de fluxo de caixa, para as operações de câmbio, sempre buscando entrega de previsibilidade para os clientes, de forma com que a gente possa gerar valor para ele, de fato. Né? Esse valor que já era percebido ali nas operações de câmbio, dá para ser muito mais completo quando a gente fala de toda a oportunidade de soluções que a gente tem hoje para os nossos clientes. Então, acho que é um pouco disso. De fato, fazer o nosso cliente performar mais. É isso que a gente quer. E essa previsibilidade que você fala, é aquela previsibilidade de travar taxa também, né? Passa por isso, né? Porque na importação, como o câmbio é flutuante, hoje ele pode ter uma dívida que em reais vai dar um valor relativamente baixo e, sei lá, por alguma externalidade, daqui a uma semana o valor virá absurdo e o importador não contava em gastar tanto dinheiro. Então, entra uma outra ferramenta que vocês podem ajudar nesse caso, né? Quer dizer, o dinheiro já numa solução já não tem imposto, já está rendendo, e aí depois você vai falar desses produtos. Uhum. Se eu esquecer, você me lembre. Sem problema. Mas é muito importante você situar a gente em quais seriam essas soluções que vocês têm, mas não ter essa ingrata surpresa de ser pego de calça curta, porque não tem o dinheiro para pagar, porque esperava pagar pouco e de repente a taxa subiu muito. Então, vai por esse caminho aí, explica isso pra gente, essa previsibilidade que você está falando. Acho que tem duas coisas que são importantes, Lu. Primeiro é que, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, na grande maioria das vezes, os empresários, os donos desses negócios, eles precisam optar por... Eles não têm todas as cartas na mesa, né? Então, eles precisam optar por pessoas de confiança, pessoas extremamente técnicas. E, na grande maioria das vezes, quando a gente olha para o financeiro, nas pequenas e médias empresas, prevalece a confiança. E aí, quando você tem profissionais que estão ali naquele local, num primeiro momento, por confiança dos donos e dos sócios, é importante que eles busquem assessorias que possam auxiliá-los em entregar produtos e soluções mais interessantes. Esse é o nosso papel. Sim. A gente está aqui justamente para poder ajudar os gerentes, coordenadores, diretores financeiros a rentabilizar mais os seus caixas, a ter mais previsibilidade, a entregar, a deixar de fato o caixa da companhia mais saudável. Acho que é muito disso. E aí, quando você fala de empresa de comércio exterior e importação e exportação, a máxima que o mercado diz é que o dólar é o calcanhar de Aquiles de todo economista. Ninguém né? A gente adivinha. Não tem previsibilidade Todo do mundo dólar. quer, mas ninguém consegue. Não tem. É muita variável, né? Cenário Brasil agora. A gente estava com uma desvalorização forte do dólar no mundo como um todo, até meados de fevereiro, e aí explode uma guerra no Irã. Exato. E o dólar que estava beirando ali os 5,10 volta para 5,35, quase 5,40. A gente está falando de um range de 30 centavos, em torno de 8%, em pouco mais de uma semana. Então, como que a empresa se planeja? Porque, de fato, ela tem compromissos a pagar. Sim. Como se ela se organiza? É muito difícil uma empresa importadora ter facilidade ao lidar com uma variação de 8%, por exemplo. Porque quando a gente está falando de importação, qualquer oscilação do dólar impacta diretamente no preço da mercadoria que vai ser revendida. E não necessariamente a empresa consegue repassar esse aumento que teve do dólar no ponto final de venda. Sim, ela vai perder markup. Ela perde margem. No mínimo. Só que 8% de margem é muita coisa. Sim. Aconteceu no mês passado, a gente não está falando nem de algo tão distante, e acontece com frequência.
Então, de fato, o que a gente busca é, já que não dá para prever o dólar, como que a gente se blinda um pouco dessas oscilações que vão acontecer para cima e para baixo todos os anos. A gente vê hoje muitas vezes as empresas apostando na queda do dólar. Mas essa aposta... Isso é muito ingênuo, não é? É quase uma bet do o dólar. O economista punk não lá sabe. do Fed não consegue. Exato. Mas Aí vem o importador, né? Nós tentando... Faz parte do perfil do empresário brasileiro, do pequeno e médio. Porque o cara construiu tudo. Tudo que ele tem hoje, ele construiu com os insights, com as ideias, com, de fato, o feeling que ele tem. E muitas vezes eles acertam, porque senão a gente teria até bem menos empresas vivas hoje no segmento. Sim. Mas dá para ser um pouco melhor. Dá para ser mais previsível. Dá para ser menos aposta e mais crescimento regular com estratégia. Sim, estratégia, previsibilidade. Perfeito. Muito importante. Porque é exatamente isso. É bem verdade que nem todo mundo compra para revender na questão da importação. Sim. Porque às vezes a gente escuta muito esse mundo do e-commerce, que parece que só existe isso, né? Agora está meio que na moda. Mas existem empresas que compram porque é ativo fixo, né? É uma máquina, ou é matéria-prima para depois virar um produto final que vai ser revendido, sim. Mas existem realidades distintas com relação a isso. E essa previsibilidade é extremamente importante para o importador, porque ele já, quando ele trava, e aí você me corrige os termos técnicos, mas quando ele faz com vocês essa trava, ele está tendo certeza absoluta de quanto vai ser a operação dele. Porque... quando procura o despachante aduaneiro, só para a gente dar uma boa noção aqui de sequência para quem está assistindo, quando vai fazer a importação formal, que é disso que a gente está falando aqui, por navio, por avião, por rodoviária, da forma que for, vai precisar fechar um câmbio. Não é pagar o fornecedor via plataforma, isso não pode acontecer. Então, vai ter que procurar uma corretora de câmbio, como a BIT-XP, confiável para pagar esse fornecedor lá fora. E nesse momento que isso acontece, inclusive na nossa empresa, com a questão do despacho aduaneiro que faz a logística também, a gente super indica vocês porque é confiável, porque tem muitas corretoras que não são confiáveis, assim como tem despachantes aduaneiros que não são confiáveis, ou qualquer outro ramo que a gente entre, qualquer mercado, qualquer profissional, tem todo tipo de profissional no mercado. Então, essa credibilidade é muito importante, e pagar esse fornecedor nesse momento, conversar com a BIT-XP, entender o que existe na mesa para aquele perfil de empresa, é muito importante exatamente para travar e já fazer aquela conta que eu vou estar passando quanto que vai ser a provisão de gastos para importação. Você vai estar passando quanto vai ser o pagamento do fornecedor. Então, ali, a empresa já fechou a conta e já sabe, olha, o meu custo vai ser esse, então eu consigo botar isso de margem para esse produto e a minha lucratividade vai ser tal, sem surpresas. Não estou certa no pensamento? Perfeito. Esse momento inicial de decidir importar é conversar com você, conversar com o despachante aduaneiro, entender o custo total e ser feliz, porque não tem outra coisa para fazer. Eu não tenho condição de dar os teus números e você não dá os meus números, mas os nossos números são os números de custo da operação de importação. Seja ela para revenda, seja ela para consumo próprio, seja ela para matéria-prima e depois produto acabado, enfim, o formato que for, o que você for fazer com a mercadoria, com o produto, é o que menos importa. Mas nós dois, as duas empresas somos capazes de te dar a conta final para que você seja previsível. Perfeito. E acho que, complementando esse ponto, quanto mais tempo a gente consegue ter certeza do quanto que a gente está pagando, quanto mais a gente alonga esse prazo de pagamento, mais previsibilidade a gente ganha. Então, o que a gente vê hoje muito para pequenas e médias empresas é que a grande maioria trabalha no que a gente chama de câmbio pronto.
Câmbio pronto é o pagou hoje, liquida amanhã no destino, seja na China, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja. Né? Você fecha um câmbio hoje na sua corretora ou no seu banco e a corretora ou o banco entrega a moeda estrangeira para o destinatário em 1 ou 2 dias. Esse é o padrão do mercado. Né? É a operação que mais acontece dentro do segmento de pequena e média empresa. É uma operação que não tem crédito, então o cliente paga reais e a instituição financeira entrega moeda estrangeira, seja dólar, euro, qualquer moeda que seja contratada ali. A grande questão é que a gente traz isso aqui dentro da BIT-XP com um alongamento desse prazo. Então hoje a gente oferece o câmbio que tradicionalmente é até D0, D2, ou seja, D0 a moeda nacional, entreguei reais hoje, D2 em 2 dias está na China, nos Estados Unidos, onde quer que seja o seu fornecedor. Esse é o padrão do mercado. Todos os bancos trabalham assim, todas as corretoras trabalham assim. Na XP, na BIT-XP, a gente tem um diferencial. A gente faz esse câmbio tradicional, câmbio pronto, até o D5. Ou seja, a gente abre uma janela que sai de 2 dias para 5 dias de previsibilidade. Digamos, você tem caixa hoje, o mercado deu uma reduzida, é um bom momento para você fechar a sua operação. Digamos que a minha para fazer números redondos, digamos que eu quero importar e o meu exportador me deu uma fatura pro forma para eu pagar de $100 mil. 50 mil, sei lá, 50 mil é um bom número? 50 mil dólares. Deu uma fatura de $50 mil. O que acontece agora? Só para a gente ver um caso concreto. Você vai entrar em contato com uma instituição financeira da sua preferência. Pode ser a BIT-XP, pode ser o seu banco, Itaú, Santander, Bradesco. Você vai avaliar ali qual que é o melhor. Você apresenta a fatura pro forma e o banco vai te apresentar uma cotação. Lu, nesse momento eu consigo o dólar a 5,25 para você. Vai fazer as contas. Importação é uma operação que não tem nenhum outro tributo acessório para envio para o exterior, então é só... Né, o valor vezes a taxa, deu resultado. Vamos arredondar os números para ficar mais fácil a conta de cabeça. $50 mil a R$5, 250 mil reais você tem que ou transferir para o banco ou para a corretora ou só manter em conta. Lá, hoje com a gente, você tem uma conta dentro da BIT-XP, uma conta corrente e conta de investimento. Então, basicamente, deixando o recurso disponível, contratando o câmbio, o valor é debitado e o câmbio é liquidado. A grande questão é que a maioria... D5 agora, tu vai explicar. Então, a grande questão é que a maioria das empresas, elas vão ali no D0, D2. E a gente consegue alongar isso até o D5. Ou seja, qual que seria o seu benefício de eu entregar o dinheiro para o seu fornecedor depois, em 5 dias e não em 2 dias? Entendo. Basicamente, isso é um exercício de organização e estratégia sua aqui. Porque quando você recebe a proforma, geralmente você tem um prazo para pagar. O que acontece na maioria das vezes é que os importadores, eles ficam olhando o mercado, esperando o melhor momento. Muitas vezes o melhor momento não chega. Pode piorar. Só que ele tem uma data limite para pagar. Sim. Independente do mercado tá bom ou ruim, aquela é a data limite, porque senão o fornecedor não embarca a mercadoria, não chega no tempo certo, atrasa. Então, ele tem sempre uma data limite. E navio não é ônibus, tá, gente? O pessoal acha que vai parar aqui, quero botar a carga hoje. Não, navio não é ônibus. E aí, quando a gente tem esse exercício de estratégia, quando eu fecho uma operação, por exemplo, num D0, D5, o que eu entrego de ganho para um cliente, né? Você pode perguntar, mas qual que é a vantagem eu demorar mais para entregar o dinheiro para o fornecedor lá fora? A grande questão é que nessa modalidade, eu entrego uma redução do custo da taxa. O que a gente está falando aqui basicamente é que o banco vai ficar com o dinheiro do D0 até o D5, que é o momento no qual ele faz a entrega do dinheiro no exterior para o fornecedor, e dentro desse período o banco rentabiliza esse valor para o banco. Parte dessa rentabilidade ele entrega isso como desconto na taxa. Então, muitas vezes, se eu estiver cotando um câmbio D0, D2, por exemplo, a R$5, se eu cotar esse mesmo câmbio no mesmo momento num D0, D5, eu vou conseguir um 4,99,5, por exemplo. Nossa, muito bom. Então, estou falando de quase um centavo, que dependendo do montante que você tem, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Já é um bom momento e mesmo assim você conseguiu reduzir mais ainda a sua margem. Então, acho que isso é uma estratégia de fato que quando você tem uma boa assessoria, você consegue
ter esses insights para, de fato, poder aproveitar as melhores oportunidades. Putz, mas tem o caso do cliente que não tem o recurso naquele exato momento. Faz o quê? Então, digamos que hoje é um belo momento, o dólar foi a 5, eu tenho uma importação para pagar, mas eu não tenho o recurso hoje. Aqueles 250 mil reais que eu precisava para pagar não estão no meu caixa hoje. Eu tenho um cliente que vai me pagar só amanhã e aí eu vou ter o recurso para poder pagar. Mas eu já posso travar o câmbio. E aí eu fecharia um câmbio, por exemplo, no D1, D5 talvez, ou no D2, D5, ou D2, D3, D2, D2, enfim, o fluxo ele vai muito de acordo com a necessidade do fornecedor e a necessidade sua, mas a estratégia de você conseguir uma redução de custo, ela ainda é muito pouco difundida. Né? Os grandes bancos, as corretoras ainda não têm esse produto na prateleira, isso é uma exclusividade nossa. E aí, óbvio, aqui a gente está falando um prazo muito pequenininho, né? D0 até D5 é um prazo no qual eu não faço análise de crédito do cliente, eu não faço nada. Basicamente, ele tendo limite para operar câmbio, eu consigo entregar essa solução para ele dentro do limite que ele tem, obviamente. Mas aí a gente parte para um nível de estratégia e entendimento cada vez maior. Porque basicamente essa operação ela é quase que uma degustação da trava de câmbio. O cliente começa a fechar um D0, D5 e ele entende que ele fala, Túlio, mas e se eu alongar esse prazo mais? Porque eu não me planejava nada, eu estou me planejando agora em uma semana. E se eu me planejar em um mês? Você me entrega mais desconto na taxa? Entrego. Então, quanto mais longo prazo, mais desconto na taxa. E pelo que você está falando aí, você faz ferramentas atreladas, né? Não é uma ferramenta só que você dá para o cliente de ganho, pode ser mais de uma. Pode ser mais de uma. Então continua aí que está interessante. A gente tem tanto a estratégia da trava, com caixa e sem caixa, seriam para prazos mais longos. A trava tem sem caixa? Tem trava sem caixa. Na trava sem caixa. Sem caixa é o que eu estou entendendo mesmo, é não ter o dinheiro. Preciso de parte dele, tá? Uau! A trava com caixa, basicamente, a estratégia principal é a redução de custo. Então, você tem o dinheiro hoje, você tem uma previsão de pagamento futura e você entende que é um bom momento. Você entrega esse dinheiro para o banco hoje, o banco vai fazer esse dinheiro render, então ele te entrega desconto na taxa, você paga mais barato pelo dólar e os compromissos de entregar o valor no exterior já está firmado, vai ser entregue naquela data que foi Não tem surpresa, totalmente previsível, o valor que vai vender, tudo certo. Perfeito. Não tem surpresa. Perfeito. Isso funciona muito bem para o cliente que tem caixa positivo. Ok. Ele tem caixa em casa, por que ele não já aproveita a oportunidade, a janela de mercado que o dólar deu naquele momento, se planeja e trava a operação, para ele não ficar oscilando de acordo até a data do pagamento. E se esse dinheiro dele estiver investido com a XP? Esse dinheiro deixa de render e aí o que fica melhor para ele? Ter o rendimento ou fazer isso? Esse é um ponto super legal e a gente vai chegar para trava sem caixa e vai complementar com esse ponto. Me lembre também, não, se eu esqueci. Problema. Mas eu gostei disso. Na trava sem caixa, como é que ela funciona? Basicamente, você vai fazer a mesma estratégia. Então, eu tenho um pagamento para daqui a 30 dias e eu não tenho caixa agora para fechar, por exemplo, um D0, D30. Eu vou ter que fechar um D30, D30. Mas que eu quero garantir a taxa de hoje. Não tenho caixa para fazer isso. Então, a gente faz algumas análises ali de taxa de juros, índice de dólar, algumas outras coisas que geram uma maior segurança do quanto que pode de fato oscilar o mercado nesses 30 dias. E aí, basicamente, o que você precisa depositar na sua conta dentro da BITXP é uma margem de garantia. Essa margem ela varia ali de 8% a 15% do valor total da operação. Nossa! E o ponto principal é que essa margem de garantia, ela fica aplicada num CDB-XP de 100% do CDI. Ainda ganha com a aplicação. Ou seja, o dinheiro que você deixou de margem, ele não está parado ali no tempo, ele está rendendo 100% do CDI no período para você. Gente, todo mundo tem que fazer isso, então. E fica com o dinheiro parado esperando pagar o fornecedor e só. Exato.
Quer dizer, tendo dinheiro, investe, tem opção de não pagar IOF, tem opção de pegar só parte do dinheiro e conseguir fazer trava, certo? Exato. E se tiver aplicação, a aplicação fica rendendo e mesmo assim só pega parte da aplicação para já travar o câmbio. Então, por isso que eu estava entendendo certo. São várias ferramentas acopladas que estão dando vantagens financeiras para o importador. Exatamente. Não é uma por empresa. Escolhe um perfil e tem uma ferramenta. Podem ter várias numa mesma situação. Exato. Dependendo do perfil. Essa é a ideia, de fato, do atendimento 360. Realmente é investimento. A gente não fica mais limitado só em, putz, tem um câmbio para fechar hoje, quanto é que tá o dólar? A gente entrega algo muito mais completo hoje para previsibilidade, segurança e gestão de fluxo de caixa mais eficiente dos nossos clientes. E aí o importador pega o financeiro dele pelo braço e a gente e dá fala um banho os de dois, loja nele, explica. Os dois fazem juntos tomam junto essa decisão aí de realmente... Exato. Porque às vezes o financeiro também é o que você falou, a pessoa de confiança, às vezes é até um parente, mas não tem tempo hábil para se desenvolver nesse nível de investimento, né? Para fazer um curso, uma pós-graduação, a pessoa está tão ali no dia a dia, meio que apagando incêndio da empresa, que não tem tempo para isso. Realmente tem que pegar uma consultoria, uma assessoria, no caso. E uma coisa que eu acho que é importante, Lu, é que assim... E mostrando, né? Quer dizer, não tem como não confiar. A gente vê as empresas... geralmente, fluxo de caixa de empresa, a gente chama de fluxo de caixa nervoso, né? Entra 1 milhão, sai 950 mil... E aí entra mais 2 milhões e sai 900 e não sei quanto. E sobra sempre um pouquinho. Só que a questão principal aqui, quando a gente fala, né, de gestão de fluxo de caixa, é olhar para esse curto prazo. Como a gente tem uma Selic muito alta hoje, esse dinheiro que fica pouco tempo parado ali, ele tem a possibilidade, se for bem utilizado, de gerar um ganho financeiro significativo. A gente estava com um cliente no finalzinho do ano passado, que é um e-commerce de utensílios domésticos. Eles vendem muito na Black Friday e no Natal. Muito. Faz um caixa gigante. Uhum. Só que ele só volta a fazer as importações geralmente ou no final de janeiro ou depois do feriado do Ano Novo Chinês. Então ele tem um período ali dependendo, né, de quando o dinheiro entrou, mas assim, de 20 a 25 dias úteis, mais ou menos, que ele tá com caixa muito grande e ele não tem o que gastar. Mas ele nunca tinha sido assessorado em aplicar, por exemplo, numa compromissada. A gente estava levantando esses dados na semana passada e mandamos para ele ali. De dezembro para fevereiro, a gente gerou de rentabilidade sobre o próprio dinheiro dele 52, 53 mil reais líquidos de imposto já na conta. Ou seja, o que esse cara não consegue fazer com essa grana extra? Às vezes ele vai trazer um funcionário que ele não estava, que ele estava com a corda no pescoço para trazer, as contas, determinadas contas de consumo da própria empresa ficam mais fáceis, ou seja, era um dinheiro dele... Reinvestir na própria empresa também, né? Era um dinheiro dele, da empresa dele, que simplesmente não estava tendo a melhor função possível, e isso dá mais respiro, dá mais margem para ele agora poder olhar e falar, cara, sempre que sobrar 2, 3, 5 milhões aqui, eu vou ter essa rentabilidade dentro desse curto período de tempo. Imagina o arrependimento dessa pessoa, porque não fez para trás os anos e anos e anos que ele demorou. Exatamente. Sem fazer nada. O dinheiro, se ele pegar e fizer essa conta, ele pira. Exatamente. Fica louco. E é impressionante o quanto tem de dinheiro na mesa hoje para as pequenas e médias empresas. A gente vê que essas estratégias são estratégias que são muito usadas para corporate e large corporate. E as empresas de pequeno e médio, os bancos nem oferecem isso. Nem oferecem. Pois é um grande diferencial também. Saber que existe opção de investir para pequenas e médias empresas, porque às vezes o importador nem vislumbra nada, porque ele já fala, isso não é para mim, isso é só para os grandes. E hoje vocês trouxeram uma realidade aqui de que não precisa ser assim, né? Quem é pequeno e médio consegue pegar o dinheiro que tem, ou até que não tem, dependendo da análise que vocês fizerem, o que for possível fazer,
e ganhar dinheiro sobre isso. Quer dizer, é sensacional. É ter mais estratégia É ter e ser menos mais. refém da oscilação do mercado. E, Porque o mercado vai oscilar. Não exato. tem como a gente As prever. externalidades a gente não controla. Dólar, Perfeito. se o presidente vai para a televisão fala besteira, se o outro lá vai... E não é só isso. Se não fosse só o Brasil, estava relativamente fácil, Se fosse né? só Brasil, porque o já problema ia é ser mundo, a difícil. externalidade é mundial. É qualquer coisa que estoure, que aconteça de diferente, que empresas grandes, tipo, quebrar uma Walmart, né? Enfim, Não, o impacto que dá no mundo. O dólar é impactado por política nacional e internacional. E aí, quando a gente fala internacional, a gente não fala de um país, né? A gente fala de, do mundo. no mínimo, uns 15 a 20 países tem grande impacto significativo ali na moeda estrangeira. Então, você tem política nacional e internacional. Aí você tem economia nacional e internacional. Aí você tem eventos climáticos. Eventos climáticos afetam o dólar. Sim. Então, assim, prever tudo isso, de fato, é uma máxima. Nem os melhores economistas conseguem acertar para onde vai o dólar. Volta e meia a gente brinca lá e tal. E aí, sempre que tem virada de ano, sempre vem um economista. Não, o Itaú disse que vai estar entre tanto e tanto. Os caras hoje em dia, eles estão aumentando tanto as margens que daqui a pouco ele vai chegar assim, entre tanto 3 e 10 vai faço. ser no ano que vem, mas aí até eu aceno. Aí é muito fácil também. Até eu. E se duvidar, tem chance de errar ainda. Nossa. Nem a cigana, né, como dizem, nem a cigana é capaz. Não tem como. Então, assim, dado essa realidade, como que a gente faz para conseguir melhorar um pouco o cenário? Basicamente é trazendo estratégia. Basicamente é trazendo previsibilidade, utilizando produtos que te gerem esse conforto, digamos assim, de saber qual que vai ser o seu preço de custo na importação. Putz, Sim, eu já sei, o porque eu me importador mais antecipei. precisa saber isso, quanto eu vou gastar para saber quanto eu vou poder botar meu produto para vender, senão encalha. Se ele for trazer algo mais caro do que a concorrência, como é que ele vende? No caso de revenda, né? Exatamente. Fica tudo encalhado, jogou o dinheiro fora. Então, assim, previsibilidade é fundamental, saber os custos. Exato. E, Túlio, a gente ficou de dar uma ideia, assim, né, de produtos. Não vai dar para explicar tudo, logicamente. A gente, se você aceitar o convite, teremos outras oportunidades de desenvolver mais todos os produtos que vocês oferecem. Mas o que mais que tem, além do que você já falou para mim? Essas ferramentas da BIT. Hoje a BIT, de fato, é um banco, né? Acho que essa é a verdade. A BIT XP, ela é um banco XP. Então, o nosso propósito hoje é entregar todas as soluções financeiras do Banco XP para os nossos clientes. Basicamente, o que eu entendo que a gente tem como missão dentro do negócio é fazer muito o que a XP fez para a pessoa física no passado, é fazer isso para a pessoa jurídica daqui para frente. Ou seja, democratização de produtos e soluções antes restritas a grandes empresas, trazer esses produtos mais sofisticados para empresas de pequeno e médio porte. Porque dá para trazer, tem ecossistema para isso. Talvez o teu gerentão do banco que ainda não quis te apresentar porque eventualmente eles tenham mais rentabilidade em outros produtos. Sim. Mas aquele ABC, né? A curva ABC, você é o D. Então ele não quer te atender, não quer gastar o tempo dele com você, essa é a realidade. Ele tem mais cuidado ali com empresas maiores e tal. Então a assessoria, ela vem muito para isso, para poder atender, estar perto do cliente. Falando um pouquinho disso de estar perto, a gente mudou a nossa sede no Rio de Janeiro. Né? A BIT hoje tem escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Miami. E a nossa sede no Rio ficou 30 anos no centro da cidade. A gente mudou recentemente para o Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Eu entendo particularmente que é uma área hoje central no Rio de Janeiro, porque você está próximo da Zona Sul e você está próximo da Barra, que é para onde o Rio cresceu. E tem estacionamento, pode parar para almoçar, as mulheres podem fazer uma comprinha. Tem de tudo, exato. Tem de tudo. E a gente fez questão de não montar mais uma laje. A gente ficou 30 anos como laje, né? Como um escritório num andar. E a gente fez uma mudança muito grande. A gente vê esse movimento acontecendo principalmente no interior de São Paulo, em cidades pequenas. E a gente falou assim, cara, eu quero fazer isso no Rio de Janeiro também. E a gente montou uma loja de piso, de chão, semelhante a uma agência bancária, digamos assim, para facilitar o entendimento, mas que de fato é para estar próximo do nosso cliente, para estar próximo das empresas, das pessoas físicas que de fato
compram e gostam e confiam principalmente nos 30 anos de mercado que a BIT tem. Show. Dentro dos produtos que você comentou, hoje a gente tem, sendo lançado ainda esse ano, cartão de crédito para PJ, é uma novidade que a XP está trazendo. A gente já tem hoje a conta investimento, a conta digital, e aí basicamente, né, a conta digital é a conta corrente de transações, conta transacional e conta de investimentos. A gente tem as operações de câmbio. Dentro da conta transacional ali, conta corrente, ponto que é importante e nem todo mundo sabe, PJ paga por Pix, né? Conta PJ, o Pix não é de graça, diferente da pessoa física. Sim. Na XP o Pix é gratuito. Legal. Ainda é gratuito para as PJs. Ótimo. Então a gente tem ali muito da conta transacional sendo utilizada pela questão de custo de fato. Não tem custo de manutenção, não tem custo de cesta de produtos, não tem nada disso. Cartão de crédito, se eu não me engano, entra para PJ a partir do meio do ano. Mas hoje já tem o Pix sem custo, pagamento, emissão de boletos, aqueles pagamentos agendados, DDA, aquelas coisas, né, que facilitam o dia a dia ali do departamento financeiro das empresas. Então, de fato, hoje é uma conta super pronta e funcional para pequena e média empresa. Se você me perguntar se ela hoje dá para ser a única conta da empresa, eu acho que não. Ainda falta um pouquinho e eu preciso ser sempre sincero nesse sentido. Mas é uma conta que hoje entrega muita solução, seja de investimento, seja da assessoria qual que você está contratando ali, que te ajuda no dia a dia, conhecendo o operacional da sua empresa, conhecendo o que você precisa de fato fazer com aquele recurso, quais são as melhores estratégias. Acho que esse é um ponto legal também, desculpa alongar, mas fica à vontade. XP hoje ela tem um modelo de negócio que é baseado nos escritórios. Né? Então, cada escritório tem a sua forma de lidar dentro das regras da companhia como um todo. Cada escritório tem a sua especialização. A gente na BIT é muito mais focado nas PJs. Também atendemos muito e temos uma área dedicada para as pessoas físicas, na sua grande maioria sócios das empresas que já trabalham conosco, que já confiam, né, no nosso serviço. Mas o próprio segmento PJ dentro da rede XP é um segmento novo. E a gente vem liderando hoje esse segmento dentro da companhia, mesmo tão pouco tempo dentro da companhia, como a gente tem uma base histórica grande, de 30 anos no mercado, hoje a gente já é líder dentro da XP no atendimento a PJs, a gente é líder no atendimento de câmbio, e tem algumas coisas que eu ainda não posso abrir, do que a gente é líder, mas provavelmente vai sair aí nos próximos meses, sai aí alguns outros rankings que a gente está liderando dentro da companhia. Legal. E acho que basicamente isso só acontece porque a gente tem foco 100% no cliente, né? Entregar qualidade, entregar solução, fazer com que o nosso cliente cresça nos faz crescer. Não tem como ser diferente. Eu acho que vou falar por conhecimento mesmo, né? Porque eu já indiquei clientes para vocês e que se sentiram super bem atendidos porque eles têm muita insegurança, muito medo e muito desconhecimento, porque essa importação é um mundo totalmente novo. E isso eu vi, tá? Ninguém me contou. O assessor falou para eles assim, abriu o grupo no Zap e ficou dando passo a passo. Eles até pediram para incluir lá o meu time. E eles ficaram dando passo a passo mesmo do que fazer. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, tipo assim, levando na mão. Então, foi muito interessante, porque normalmente o importador novo, ele quer também muito aprender o processo. Se ele pudesse, ele fazia um curso gigante, quase que uma faculdade para poder... Mas ele sabe, ao mesmo tempo, que ele tem que focar no core business dele, que ele não vai conseguir ser um especialista em importação da noite para o dia e ainda fazer a importação acontecer, que ele tem que contar, né, com parceiros como você, como a nossa empresa também. Então, mas ele quer conhecer, ele começa a conseguir montar aquele quebra-cabeça. Então, é muito interessante o nível de ajuda que vocês chegam. Isso eu vi. Ir lá fisicamente, no escritório novo, acho que deve ser maravilhoso. Nada como tomar um cafezinho, nada como conhecer a pessoa pessoalmente. Sim. Mas se não puder, se tiver que ser de outra região que a XP não tenha a sede, né, ou uma filial,
É também muito interessante porque eu vi, ninguém me contou o nível que vocês chegam de ajuda e de foco no cliente mesmo. E para acabar, eu queria te fazer uma pergunta que assim é muita curiosidade do pessoal que importa, que eu estou até fazendo a pergunta a pedido dos importadores, que às vezes a gente não tem uma regra rígida sobre o país que não pode importar, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que todo mundo sabe que o Brasil não pode importar produto da Coreia do Norte. Então, a Receita não faz uma trava, mas existem umas travas, uns impedimentos voltados para alguns países que, por exemplo, tem um tapete maravilhoso para comprar no Irã, mas mesmo que tenha navio passando no Irã e o frete vai ficar absurdamente alto e em tese fosse capaz de mandar um navio lá, qual o problema de pagar esse fornecedor? Ou seja, que fornecedores, que países, né, o cara exportando lá de fora para cá, para o Brasil, são complicados e que os importadores devem evitar mercadorias e produtos desses lugares e por quê? Esse é um tema bem interessante, Lu, e assim, vou tentar não me alongar, mas a gente tem que tentar trazer o conceito de como é que funciona o ecossistema de transações internacionais no Brasil e no mundo. Né? Quando a gente olha aqui no Brasil, os bancos brasileiros, as corretoras e tal, eles precisam ter uma conta em moeda estrangeira e bancos correspondentes no exterior, que são os bancos que fazem com que o dinheiro chegue até o banco final. Muitas vezes isso passa por 3, 4, 5 bancos até chegar no banco final do destinatário. Então, as regras que a gente tem que responder aqui no que diz respeito a transações internacionais não dizem respeito somente às regras brasileiras, mas sim a toda essa cadeia de bancos a qual o dinheiro precisa passar para poder chegar no banco final. E aí, basicamente, hoje o que a gente entende que quem mais regula isso é um órgão americano que chama OFAC, que ele determina, de fato, quais são os países sancionados e quais não são países sancionados. Esses países sancionados têm diversos motivos pelas sanções. Então, você tem Cuba é um país sancionado, Venezuela hoje é sancionado, Irã é sancionado, Bielorrússia é sancionado, Rússia é sancionado, enfim. Isso quer dizer que a gente nunca consegue fazer nenhum pagamento para nenhum tipo de país desse? Eventualmente tem algumas liberações, principalmente o que a gente chama de corredor humanitário, que é ali para alimentação, bens básicos para ajuda humanitária, exatamente. Então, geralmente esses corredores funcionam e o que a gente entende aqui dentro do país, o que acontece na prática é que os bancos brasileiros, eles se sentem, não sei se melindrados seria a melhor palavra, mas eles não topam correr o risco de enfrentar e eventualmente ter algum problema com a conta que ele mantém no exterior para executar todas as outras transações que ele precisa. Não vão comprar briga por causa de pouca coisa. Exato. Mas não só pouca coisa, porque de fato também, né, uma outra linha que a OFAC olha não é só a questão da sanção. A sanção muitas vezes ela acontece para evitar outras questões, como prevenção à lavagem de dinheiro e por aí vai. Então também é um ponto super importante pelo qual determinados países são sancionados. Mas, de fato, é algo que não é uma regra exclusiva do Brasil, e sim de toda a cadeia de bancos. Por exemplo, dos Estados Unidos, você também não vai conseguir fazer uma transferência direta para esses mesmos países e por aí vai. Então, é um pouco da rede global que se autorregula e aí se protege para evitar danos ali de fato para toda a rede, tá? Mas dizer que é impossível não é impossível. Não é impossível. Existem instituições que vão assumir um maior nível de risco, mas de fato também precisa conhecer muito bem quais são os fornecedores, principalmente desses países, porque no caso de alguma quebra de confiança dentro do processo, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil reaver qualquer valor ou reaver qualquer questão para países que têm ali um alto nível de sanção. E teria alguma forma sem ser, por exemplo, se a pessoa é desavisada, é um importador
e ela já pagou alguma coisa por fora para esse fornecedor, que não foi fechamento de câmbio formal. Tá. Já era. Já era. Então é melhor que ela saiba dessa lista antes, né? A própria OFAC divulga. Se você jogar no Google ali, lista OFAC, países de restrição, ela te dá uma lista. OFAC. Exatamente. Te dá a lista do que normalmente não... De quais são os países que você, de fato, não pode comercializar. Tá? Do ponto de vista de produtos, aí a gente sai da seara de países, né? E entra em ponto de vista de produtos. Hoje, o mercado brasileiro é um mercado que é 100% aberto. Né? A gente não tem nenhum tipo de restrição. Uhum. Aí a gente tem algumas regulações. Tirando a ilegalidade, né? Tirando o que é ilegal ou ilícito, pode trazer no formal. Desde que faça licença de importação, do INPE, LPCO, aí é com despachante aduaneiro. Mas até explosivo você traz arma, você traz tudo. Você traz uma plataforma inteira, um avião inteiro, um navio inteiro, né? Então não temos essas restrições na importação formal. Lá na década de 70, 80, tinha restrição de produtos. Hoje não existe restrição de produtos, desde que tenha licença, né? Então, medicamento especial. Ou cadastro, ou uma licença, e aí cada caso é um caso, mas é possível trazer quase tudo para o Brasil. Quase tudo, exceto o que é ilícito, né? Aí, de fato, não tem. Então, por exemplo, uma coisa que é super comum, a gente vê muito no dia a dia, e de fato não é permitida a importação, aqueles cigarros eletrônicos. Sim. Né? Isso hoje no Brasil é um produto que não é permitido, não é autorizado ali pela Anvisa. Estiver circulando por aí e tal, mas com certeza não foram... Assim como falsificações, né? Exato. Também não é permitido. Não são feitos por processos formal. Então, isso acontece de vez em quando também. Importador chega, putz, eu preciso resolver uma questão. Tá, mas como é que foi feita essa operação? Cadê o contrato de câmbio? Cadê o histórico? Cadê o comprovante SWIFT? Não, a gente fez de um jeito. Falei, mas aí... É complicado, porque se você sai dos meios legais para fazer, como que você procura os meios legais para resolver? Não tem como reivindicar, já era, já perdeu, já perdeu. Túlio, então super obrigada pela sua entrevista, acho que foi muito esclarecedor para o pessoal da importação aqui e queria que você deixasse os contatos da BIT-XP para se o pessoal quiser entrar em contato com vocês para fazer uma importação, para entender mais a questão do investimento, do câmbio, enfim. Legal. Obrigado, Lu, pelo convite. Muito feliz de bater esse papo com você. Eu também adorei. Vários temas legais. Muito útil. E contatos, a gente tem, acho que a principal forma hoje de contatar a nossa empresa ali, a gente tem pelo Instagram, o @BT_XP, né, sem o e-comercial, nesse caso. O meu Instagram pessoal é Túlio Portela com 2 L's, underline no finalzinho. E acho que podem seguir também a BIT no LinkedIn, Instagram, a gente está sempre publicando coisa ali. Venham tomar um café com a gente nos escritórios aqui do Rio, no Shopping Downtown. Em São Paulo a gente está ali na Avenida Paulista. E em Recife também, ali perto da Praia de Boa Viagem, a gente está com o escritório lá, em Miami também. Então a gente está super à disposição para tomar um café, bater um papo, entender um pouquinho mais do teu fluxo de caixa, entender um pouquinho mais das tuas operações de câmbio e, depois de entender, desenhar e sugerir propostas de melhoria do fluxo para que você tenha, de fato, uma eficiência financeira maior. Olha, eu estou me convidando, você não me convidou, mas eu vou lá entender melhor com um dos seus assessores para poder gerar mais conteúdo aqui para o pessoal sobre isso, porque aí eu consigo fazer casos práticos também, né? Pegar um case real, digamos assim, e desenvolver com a ajuda de vocês. Eu acho que é bem interessante como conteúdo para o pessoal. Perfeito. Quem não mais quer que ganhar convidado. A gente não aguenta mais pagar imposto. A gente tem que começar a ganhar dinheiro, essa entendeu? É a frase, não né? dá mais. Não sei você, mas eu não gosto de pagar imposto. Não. Ainda mais que a gente não tem a contrapartida, né? Essa que é a verdade. Não está Dinamarca, não está Noruega, né? Não está nem perto disso. Infelizmente, então a gente só se sente pagando e não tem nada em troca. É uma autodefesa no final das contas, né? A gente tem que buscar as melhores estratégias dentro da legalidade para entregar os melhores resultados, Sim. porque os custos são muito altos e eles aumentam cada dia. E parar de gastar energia com o que não vale a pena e o que a gente não controla, não é verdade? Esquece a externalidade e foca no seu negócio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Lu.
Muito obrigada. Valeu mesmo. Obrigado.